Bom dia, meninos e meninas, bom dia, queridos alunos. Iniciamos a nossa segunda semana de aula do Colégio Opção e Conhecimento e começaremos hoje com o estudo da eletrodinâmica. Nossa aula de hoje versará sobre eletrodinâmica, no caderno 13, capítulo 19, página 131, depois os exercícios do módulo 77. Sem eletricidade, como faria? Passaríamos roupa com ferros à brasa. Iluminaríamos as nossas casas com velas ou lamparinas. As cidades seriam iluminadas com lampião. Podemos ver aí o rapaz acendendo o lampião. A comunicação, os pombos correios foram muito utilizados. Não são esses pombos que vocês veem nas ruas, são pombos de uma espécie determinada. E temos aí o Cher-Ami, que foi um pombo que levou muitas mensagens durante a guerra, foi tido até como herói. A comunicação, a entrega das mensagens eram feitas por diligências, homens a cavalo. Nos Estados Unidos foi criado o Correio Pony Express, que atravessava praticamente quase todo o país, né? E levando as mensagens. Às vezes levava mais de 10 dias para chegarem ao final da rota. Então, aqui na introdução à eletrodinâmica, vamos nos perguntar: difícil para nós imaginarmos todas as restrições que havia. Vocês já pensaram como seria sua vida sem a eletricidade? Já se deu conta do quanto somos dependentes dela? Os computadores, celulares, TVs, notebooks, geladeira, ar-condicionado, a própria internet, dentre vários outros, só funcionam em razão da eletricidade. Então, na eletrodinâmica é a parte da física que estuda o funcionamento desses aparelhos maravilhosos que deixam nossa vida muito mais interessante, divertida e facilitada. Hoje, como que é a nossa vida com eletricidade? Temos os nossos eletrodomésticos como liquidificadores, batedeiras, geladeiras, freezer, ar-condicionado, que facilita muito a nossa vida. Os computadores, né, que seríamos nós sem eles. Os celulares, né, comunicação rapidinha. A iluminação das nossas casas, né, a comunicação, vamos falar um pouquinho mais dela já já. A iluminação das cidades, aí vocês têm Paris, né, que é chamada Cidade-Luz. E na comunicação, veja tudo na nossa palma da mão, né? Tudo muito fácil, muito rápido, né? Então, através das redes sociais, como o Facebook, WhatsApp, o Skype, Telegram, Instagram, né? As plataformas para comunicação, certo? A realização de trabalhos home office, que hoje nós sabemos está bombando, né? E também as aulas online, sejam elas através de vídeos ou em tempo real. Vamos fazer uma analogia para nós sabermos exatamente qual o conceito de corrente elétrica. Vocês estão vendo aí algumas palavras e vamos colocar as nossas figuras. Então, vocês observam aí algumas mesas redondas, né, com alunos ao redor. Essas mesas redondas com os alunos representam os átomos, né? Os alunos que estão ao redor da mesa representam elétrons que estão próximo ao núcleo, que é positivo. Como os elétrons na eletrosfera são negativos, eles têm uma força de atração com o núcleo. Quanto mais próximos eles estiverem, maior é essa força. Vocês se lembram que a força é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a força, porque a distância é menor. E esses pontinhos vermelhos, né, representam os B10, os inspetores, que se movimentam aleatoriamente em torno das mesas. Então, eles representam os elétrons livres, aqueles que estão mais afastados do núcleo, portanto, uma força de atração menor, porque a distância é maior. E eles se movimentam aleatoriamente, portanto, não constitui uma corrente de B10.
Aí o alto-falante anuncia: B10, dirijam-se à cantina. E os B10, então, em, vamos dizer, uma fila indiana, vão se dirigindo para a cantina, ordenadamente. Então, forma-se uma corrente de B10. Esses B10 representam os elétrons livres que agora vão em direção à cantina. Mas para que isso ocorra, foi necessária uma ordem. O que representa essa ordem? Essa ordem representa que ocorreu uma diferença de potencial. Então, o alto-falante vai representar o gerador que estabelece essa diferença de potencial. Então, corrente elétrica. No interior de um condutor metálico em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é constante. Os elétrons livres se apresentam em movimento desordenado em seu interior. Ao se estabelecer uma diferença de potencial, por exemplo, em um fio metálico, em suas extremidades, aí dentro do condutor vai surgir um campo elétrico representado pela letra E, que tem aquela flechinha em cima, representando uma grandeza vetorial, isto é, uma grandeza com intensidade, na qual nós determinamos o módulo e a unidade, uma direção e um sentido. Então, cada elétron fica sujeito a uma força elétrica de intensidade dada por força é igual ao módulo da carga elétrica, não existe força negativa, vezes o campo elétrico, que causa um movimento ordenado de elétrons no sentido contrário ao do vetor campo elétrico, constituindo então a corrente elétrica. Então, vocês têm aí um esqueminha mostrando um condutor em equilíbrio eletrostático, onde os elétrons estão em movimento desordenado, esses elétrons livres, porque não há campo elétrico e potencial elétrico nas duas extremidades é o meio, portanto, não temos uma DDP. Quando vai ocorrer uma diferença de potencial entre as extremidades A e B, então é gerado um campo elétrico, certo? No sentido aí que vocês estão vendo no desenho, da esquerda para a direita, e os elétrons livres passam a se movimentarem ordenadamente no sentido contrário ao do campo elétrico, estabelecendo uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Mas não existem apenas condutores metálicos e sólidos da corrente elétrica. Soluções eletrolíticas e gases ionizados também conduzem corrente elétrica. Então, vocês têm aí as duas situações. À esquerda, uma solução eletrolítica, nós temos duas placas, né, os eletrodos, positiva e negativa. Então, nós estamos vendo o movimento de cátions e ânions nessa solução. Então, vocês veem o campo elétrico aí da esquerda para a direita, as cargas positivas, que são os cátions, dirigem-se no mesmo sentido do campo elétrico, e as cargas negativas, que são os ânions, dirigem no sentido contrário. Nos gases ionizados, nós temos movimentação de íons, né, e movimentação de elétrons. Os elétrons sempre se movimentando no sentido contrário ao do campo elétrico. E para que isso ocorra, tem que estar ligado a um gerador, representado aí por essas duas barrinhas, uma maior e uma menor. Corrente elétrica. Então, para que se estabeleça a diferença de potencial nas extremidades, é necessário que seja conectado a um gerador. Então, vocês têm aí um gerador, né? E a representação do gerador, indicada pela flecha. Barrinhas verticais, uma menor, uma maior. A menor representa o polo negativo e a maior o polo positivo. Não vão confundir com a representação do capacitor, porque as duas barrinhas verticais são do mesmo tamanho. São geradores as baterias, as pilhas e as tomadas elétricas. O sentido da corrente elétrica em soluções eletrolíticas e gases ionizados. Por motivos históricos, adota-se o sentido convencional da corrente elétrica, ou simplesmente corrente elétrica, como sendo do movimento dos portadores de cargas positivas, ou seja, do potencial maior para o potencial menor, que é o sentido do campo elétrico.
No caso de soluções iônicas ou gases ionizados, é fácil observar o sentido da corrente elétrica. Os portadores positivos realmente se movem no condutor. Então, aí vocês têm a representação dos dois modelos, né, da corrente elétrica. O que vocês devem observar é sempre que o sentido convencional da corrente é no sentido do polo negativo do gerador para o polo positivo, ok? O sentido da corrente elétrica nos sólidos. Em condutores sólidos, portadores de cargas elétricas positivas não se movem. Quem se movimenta são os elétrons que têm carga negativa. Para manter a convenção adotada historicamente, o sentido convencional da corrente no sentido do campo elétrico, ou seja, o oposto ao sentido do movimento dos elétrons. O sentido do movimento dos elétrons é conhecido como sentido eletrônico ou sentido real da corrente elétrica. No esquema aí vocês podem observar, né, a corrente elétrica no sentido convencional, sempre do polo negativo do gerador para o positivo, né, que é o mesmo sentido do campo elétrico, e os elétrons movimentando-se no sentido contrário, certo? E esse sentido dos elétrons é chamado sentido real da corrente elétrica, ok? Efeitos da corrente elétrica. Nós temos aí listados 4 efeitos. O efeito magnético, que nós estudaremos na parte de magnetismo, o efeito químico, aí representando a eletrólise da água, certo? O efeito fisiológico, quando a pessoa pode levar um choque, né? E dependendo da carga, poderá até morrer. E o efeito térmico, o efeito Joule, que é requisitado naqueles aparelhos onde é necessário que a temperatura se eleve, como nos chuveiros elétricos, né, nos aquecedores, nas torradeiras, nos fornos elétricos. Quais os tipos de corrente elétrica? Quando o vetor campo elétrico é constante, nós temos uma corrente elétrica contínua. Então, vocês observem o gráfico. Então, nós temos um gráfico relacionando o tempo com a corrente elétrica, e vocês observam que é uma linha paralela ao eixo do tempo. Lembra uma função de primeiro grau, uma função constante, né? Então, a corrente contínua possui sempre intensidade constante com o tempo. Então, a intensidade média da corrente elétrica é igual à intensidade em qualquer momento. E temos como exemplo a corrente elétrica das baterias e das pilhas. Quando o vetor campo elétrico varia senoidalmente, né, nós teremos a corrente elétrica alternada. E aí nós temos o gráfico relacionando as duas grandezas, a intensidade da corrente elétrica e o tempo. Isso aí é um senoide, que é a representação da função seno, que é estudada em trigonometria. Certo? Então, a corrente alternada varia senoidalmente, a sua intensidade com o tempo. No Brasil, a alternância tem frequência de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo. E essa corrente nos é fornecida pelas nossas tomadas. Nós estudaremos sempre os nossos assuntos considerando uma corrente contínua. Exercícios de aplicação do módulo 77. O primeiro exercício: um condutor de eletricidade ligado em uma fonte de energia elétrica é percorrido por uma corrente elétrica. Explique que partícula está em movimento nesse fio de eletricidade. Acabamos de ver que são os elétrons, né? Nos sólidos, a única partícula que pode se movimentar é o elétron. Portanto, no fio condutor, a corrente elétrica é constituída pelo movimento dos elétrons. No exercício 2, temos: o raio consiste em uma corrente elétrica muito rápida, trocada entre uma nuvem carregada eletricamente e a superfície da Terra. Explique como acontece a descarga atmosférica. Resolução: o ar entre a nuvem e o planeta é, a princípio, isolante elétrico. À medida que a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem aumenta, amplia-se também o campo elétrico. Em um determinado momento, o ar não consegue mais suportar a tendência de as cargas em excesso se movimentarem. Ocorre então a ionização do ar, ou seja, elétrons são arrancados, formando uma primeira corrente elétrica denominada de descarga líder. Nesse momento, o ar
torna-se condutor de eletricidade, vai ocorrer a descarga principal. Uma curiosidade, o povo sempre fala o raio caiu. Faça uma pesquisa para ver até onde essa afirmação é verdadeira. Interessante. No terceiro exercício, um exercício do Enem, que eu dividi em 3 slides, por causa que ele era bastante extenso. Então, ele traz aí uma tabela com um manual de um aparelho de ar-condicionado, certo? Com dados técnicos, como a capacidade de refrigeração, potência, corrente elétrica do ciclo frio, eficiência energética, vazão de ar e frequência. Tem a questão. Considere que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e ou quais aparelhos de ar-condicionado são necessários para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos. É muito importante, você não pode ter fios que não estejam relacionados com a intensidade da corrente elétrica que vai passar. Então, nós temos vazão de ar e potência, vazão de ar e corrente elétrica, que é o ciclo frio, eficiência energética e potência, capacidade de refrigeração e frequência, capacidade de refrigeração e corrente elétrica, ciclo frio. Vejamos. Para se determinar quantos aparelhos são necessários, deve-se conhecer a capacidade de refrigeração do modelo a ser instalado. Quanto mais aparelhos são instalados, maior a corrente elétrica que deve ser disponibilizada pela rede, necessitando de fios de diâmetro cada vez maiores. Para tal, é necessário determinar a intensidade da corrente elétrica de alimentação dos aparelhos. Vocês entenderão melhor isso com o passar do nosso estudo, E temos como correta a alternativa E, habilidade, identificar os efeitos ou características da corrente elétrica em situações do cotidiano. Então, aqui terminamos a nossa aula com as instruções novamente para a realização dos exercícios. Quando teste, não esqueçam de justificar cada alternativa, se está certa ou errada. Os exercícios são 2 da tarefa, 2 do reforço e 1 do aprofundamento. Tchau, até a próxima. Hoje mais uma aulinha de biologia e depois retornamos com física na quarta-feira. Um bom dia, bons estudos.